Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, a minha Bíblia está intitulado O Pecado para a Salvação pela Graça. Ele deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas quais andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te adoramos nessa noite. Tu és santo, maravilhoso, e nós te agradecemos pela tua presença, pela presença do teu Santo Espírito. Cuida de nós nessa noite, nos dá graça, nos dá perseverança, nos cura, nos liberta através da palavra. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos dê força para liberar perdão, para que tudo seja para a tua glória nessa noite, em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo nos dê aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. E usa esse vaso de barro nessa noite para derramar da tua graça, do teu poder, da tua palavra nessa noite, neste lugar. E para todos aqueles que ouvirem essa palavra através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir para ele, a honra dele, a glória dele. E ele está aqui nessa noite para que nós possamos engrandecer o nome dele, cultuando a ele. Ninguém está aqui por causa de ninguém e nem por causa de nada. Nós estamos aqui por causa dele, porque ele nos tirou das trevas, do pecado. Ele nos tirou da lama, do pecado, daquela vida medíocre que nós vivíamos, aquela vida podre, amarrada, cheia de pecado e cheia de sofrimento, do qual ele nos enganava e nós achávamos que estava bom. Hoje eu falei isso, quando a gente andava no pecado, quando a pessoa anda no pecado, a vida dele está horrorosa, mas ele acha que está bom, porque o diabo é o enganador. Ele transforma mentira na nossa mente e a gente acha que é verdade. Então nós devemos pensar da mesma forma como Deus pensa. Nós devemos ver a nós mesmos como Deus faz e fixar nossa mente nele. Nós devemos basear nossa vida nessa posição do que em nossas próprias experiências. Por que que hoje as pessoas estão defasadas, derrotadas, desorientadas, tristes, oprimidas? E muitas vezes não é por falta de palavra, não é por falta de saber, é por falta de querer obedecer. É falta de querer olhar para dentro de nós mesmos e parar de cobrar dos outros aquilo que nós devemos fazer. Porque a nossa tendência que moramos na carne é cobrar dos outros. E eu tenho batido nessa tecla, e eu vejo, ontem eu estava falando nisso discipulado, como nós somos ruins. Nós não damos conta de definir para ajudar o outro do jeito que a gente quer ser ajudado. E a Bíblia diz
Conforme ela diz que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gosta que faça com a gente. A gente tem que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, se eu amar o outro como eu amo a mim mesmo, eu vou fazer para o outro igual eu faço para mim, e eu vou querer para o outro o que eu faço para mim. Mas essa humanidade, ela não quer isso. Ela não quer. Eu vejo isso que não quer. Hoje, pouca gente, ou quase ninguém, ensina as pessoas a fazer as coisas sem cobrar. Ensina a palavra sem cobrar. Ensina a ver fazer uma comida sem cobrar. Ensina uma vivência sem cobrar. O que os coach fazem? Eles cobram para te adular. E você acha que está certo. Mas nós que ensinamos aquilo que Deus tem nos ensinado, nós não cobramos para isso. Mas nós precisamos ficar bem equilibrada para viver aquilo que pregamos, porque o mundo é mau e ele quer nos desestruturar. E as pessoas querem tudo pronto e resposta pronta. E nós precisamos aprender que não existe resposta pronta. Nem Deus, nem Jesus deu resposta pronta. Sabe por quê? Quando aquela mulher ia ser apedrejada, o que falou? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então levou cada um para dentro de si mesmo, que é o que está falando essa palavra. Que nós somos salvos pela graça, que Ele já nos tirou das trevas, mas nós temos que examinar nós mesmos para saber o que nós estamos fazendo. Depois que estava aquela homaiada lá, que eram os homens, que ia apedrejar aquela mulher, que a mulher não podia apedrejar a mulher. Então os homens estavam ali para apedrejar aquela mulher. E aqueles homens, ele fez uma pergunta para aqueles homens: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando aqueles homens se retiraram, ele perguntou a ela: ninguém te condenou? Não, Senhor. Então, como ninguém tinha condenado, ele falou assim: vai e não peques mais. A diferença de hoje, porque nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos da paz interior, nós precisamos do amigo que é Jesus Cristo, nós precisamos do milagre, mas depois que o milagre acontece, nós não queremos obedecer. Eu vejo isso dentro da igreja. Tem gente que pediu a Deus várias curas, ficou curado, arrumou serviço, arrumou a casa, comprou o carro, tirou a carteira, não vem na igreja mais. Então é isso que estava falando, nós somos salvos pela graça. Aleluia. Mas a condenação atua nos filhos da desobediência, está escrito aqui. O espírito que atua no nosso meio é o da desobediência. E as pessoas se conduzem à desobediência porque não querem obedecer. Ei, a pessoa acha difícil vir no culto, mas não acha difícil ir pro boteco ficar até de madrugada bebendo. Mas ficar uma hora e pouquinho dentro da igreja está muito difícil. A pessoa se programa para ir num casamento, para ir numa festa, para ir no aniversário. Aí tem um congresso na igreja, ninguém programa, daí em cima da hora todo mundo tarentado. Ei, o que nós estamos fazendo com essa graça que Deus nos deu de graça e nos tirou do império das trevas e nos transportou para a luz? O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo? Quando está com dor de cabeça e tem uma festa, toma um remédio e vai. Quando está com dor de cabeça dentro do culto, não fui que está com dor de cabeça, tomou remédio também não. Nem vou tomar remédio, não, Deus vai me curar. Por que tomou remédio? Deus vai curar com remédio. É Satanás que põe na cabeça, não vai não. Não toma remédio não, Deus tem que te curar. Igual fez com Jesus. Mas nós estamos aceitando, Jesus não aceitou não. Jesus não dava com pão, o que ele falou? Transformar a pedra em pão. Aí quando a pessoa está com dor de cabeça no dia do culto, aí eu não vou no culto não, porque eu estou com dor de cabeça.
Ah, não vou no culto não, que quinta-feira é dia de lavar roupa, eu fico cansada. Por que tem mais dias na semana? Tem mais 6 dias na semana, não pode lavar roupa? Tem que lavar no dia do culto. A mulher vai estar curando, papai. No dia do culto é dia da faxina. Tem mais 6 dias na semana, vai dar faxina no dia do culto. Jesus nos tirou de lá para nós obedecer. Obedecer, gente, não é falar que está obedecendo, não. É obedecer na prática. Aleluia. É pela prática. É pela prática. Não é através de palavra, é pela prática. Só a palavra de Deus liberta. A nossa palavra não vale nada, é pela prática. É pela prática. Glória a Deus. É pela prática. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Porque quando nós pensamos pela nossa carne, nós não queremos ficar libertos da enfermidade. Nós não oramos todo dia, não mandamos a enfermidade embora. Não mandamos a nosso vício embora. Eu estava falando com a Vitória, tudo vicia a gente. Tudo vicia a gente. O sabonete vicia, o desodorante vicia, a pasta de dente vicia, o shampoo vicia. A senhora só está doida? Tô não. Eu sei disso. Tem 1 ano que eu estou usando um tipo de shampoo. Eu fui no supermercado ontem para me comprar mesma marca, só que outra composição. Foi a dificuldade. E Deus ministrou no meu coração para ministrar para vocês hoje. Eu falei hoje com a Vitória. O desinfetante vicia, o sabão vicia, o detergente vicia, o carro vicia, a igreja vicia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a igreja nos vicia, nós queremos ficar libertos da igreja. Não, eu estou indo demais naquela igreja, vou parar um pouquinho, não o que os outros vão falar. Ei, Deus falou isso comigo ontem. Às vezes uma marca está um pouquinho mais barata, a gente não tem coragem nem de experimentar outra marca, a gente já viciou naquela. A marca do café, por exemplo. Aí a pessoa acha que ele não está desobedecendo, não. Não, sou viciado. Não é assim. É assim. Pessoa que toma um monte de tipo de remédio e tem necessidade de pedir Deus libertação. É dependente químico. Como que você compra o remédio aonde? Na drogaria. Eu sou a favor de tomar remédio. Falei que agora. Mas a pessoa não jejua e ora e clama a cura. Porque acha que Deus é obrigado a curar. Mas Ele já deu a graça. Ele já deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E a pessoa fala: não, uma vez salvo, sempre salvo, aí continua pecando, vai para o inferno. A graça pode, o Espírito Santo vai embora. Aí a pessoa fala assim: mas que palavra dura é o que está escrito aqui? Pela graça sois salvo. Mas a graça é para os obedientes, não é para os desobedientes não. Jesus morreu na cruz para nós obedecer. Se você quiser continuar desobedecendo, lá tinha 2 junto com ele. Um pediu misericórdia e foi salvo, o outro não. Agora as pessoas não querem pedir misericórdia não. A pessoa não quer mandar o capeta embora da vida dele, nem da casa dele, nem nada não. Aceita a doença, aceita a perturbação, aceita tudo. Pai, eu tô aqui canso de brigar comigo. Quando o trem começa a pegar, eu falo assim: sai demônio, em nome de Jesus, que essa casa é do Senhor, minha vida é do Senhor, minha família é do Senhor, e é você que vai embora em nome de Jesus. O povo tá pronto, já tô tomando rédea. Mas o meu marido, não é o seu marido, não, é o demônio que atua nele, que o demônio levanta dentro de casa. Põe o demônio do seu marido para correr, põe o demônio da sua mulher para correr, põe o demônio do seu filho para correr. Gente, é pela graça, a graça de Deus está sobre nós e o nome de Jesus está acima de todo nome. O povo está esquecendo disso, está querendo viver pela carne.
Não há impossível para Deus. Quando nós estamos obedecendo, não há milagre que Ele não possa fazer. Não há sonho que Ele não possa ressuscitar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. E se tiver morto, Ele vai ressuscitar, porque já aconteceu comigo. Eu orei e morto ressuscitou. E o anjo da cura visita a pessoa sem eu pedir. Aí a pessoa fala que eu não posso encontrar. Quando o Norberto caiu de bicicleta, eu pedi o anjo da cura, foi lá e curou ele. E ele veio e falou comigo. Ele não é crente, mas Jesus foi lá, mandou o anjo da cura lá e falou. Eu falei com ele assim: o que eu tenho com isso? Que o anjo curou, foi lá. Ele falou assim: que o anjo falou que foi lá me curar, porque Deus mandou, porque você pediu. Porque se a gente estiver na obediência, tudo que pedires ao Pai, em meu nome vai conceder. Quando está obedecendo. É mandar o capeta embora. É mandar o capeta embora. É não aceitar. Ah, mas não é bem assim. É assim. Eu chego rachando na casa dos outros. Eu chego rachando. E eu falo isso. O demônio pode alojar em qualquer lugar. E Deus já me deu prova disso. É cachorro, é celular, é tudo quanto é trem. Ele pode ficar alojado, porque ele pode alojar na matéria. E nós precisamos ter autoridade, viver pela graça que Jesus já tirou nós de lá. Se você está aqui nessa noite, que Jesus tirou você de lá. Agora é só obedecer, porque Ele colocou nós nos lugares celestiais. O que essa igreja é? Lugar celestial onde Deus habita. Lugar celestial onde Deus habita. Deus tem deixado de habitar em muitas igrejas, por causa de muita mentirada, muito papapá, muito eu posso, eu faço. Quem pode é Ele. A honra é dele, a gente vai orar. E essa é a misericórdia dele nos alcançar. Primeira coisa que eu peço, na hora que eu vou orar para a pessoa, eu peço a Deus perdão por ele. Porque nós precisamos ser perdoados toda hora. Agora eu posso contar o testemunho de terça-feira. Terça-feira, Deus falou comigo e eu fiz o propósito e falei para mim orar para o pessoal depois do estudo. Quando eu dobrei meu joelho para adorar o Senhor, deu uma cãibra na minha barriga. Quem já teve cãibra na barriga sabe o tanto que dói. Dói? E eu orei e levantei e orei para todo mundo. Eu estou falando aqui agora, porque ninguém sabia disso. Depois que todo mundo foi embora, eu despedi de todo mundo, conversei com todo mundo tomou um chazinho. Ah não, não fiz chá não, eu fui orar pro pessoal. Aí depois que eu orei para todo mundo, eu entrei para dentro e falei com o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí eu fui arrumar a janta para jantar, e Deus me curou e eu jantei e fui dormir. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque para Ele tem que ser perfeito. E às vezes estava faltando aquela dor para me aperfeiçoar. Ele falou: eu quero ver se ela vai orar porque ela está de boa, porque ela ficou o dia inteiro no propósito. E eu vou ver se ela vai orar, e eu vou ver se ela vai orar ou se ela vai embora para dentro com essa dor. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Pela obediência. Ficou ninguém que quisesse oração que não foi orado. E Deus fez grandes coisas porque falou comigo que estava fazendo. E quem crê, Deus faz. Mas a pessoa precisa crer. Porque se a pessoa não crer, não vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus cuida da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, em todas as áreas. A escassez hoje é de paz. Porque hoje as pessoas não reconhecem o diabo. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Eu estou vendo que as pessoas estão tendo,
presenciando situações e estou vivendo situações que eu estou vendo que as pessoas não sabem conversar mais. A gente fala com o outro assim, vamos fazer isso? O outro fala assim, não, agora não é para fazer. Não espera você falar por que nós vamos fazer. E o outro que recebeu não, oba, não é para fazer mesmo não. Parece que nem queria fazer. Mas quando Deus manda a gente fazer uma coisa, levanta o empecilho. E a gente precisa colocar a nossa razão de fé naquilo. Porque quando Deus manda, não é porque Ele levanta. Não é porque Ele levanta as coisas. Nós temos que ficar com a visão de Deus. E não tem ninguém culpado por nada que aconteça, a não ser nós mesmos. Porque nós temos direito de escolha. Então nós temos que mandar o diabo embora. Se o diabo está atormentando na vida de alguém, quantas vezes eu fiz isso? No meu serviço. Se eu joelhar também lá da máquina, o patrão ia chamar minha atenção. Eu ia pro banheiro e joelhava lá dentro, porque lá no banheiro ele não ia ver, não ia saber que eu estava orando. Porque ele ia falar que está perda de tempo. Mas ninguém hoje quer pôr Jesus, não. Como diz o França, na última hora, né, França? A gente põe, né? Mas Deus quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino? É buscar Jesus, é buscar Deus, é buscar obedecer, é buscar fazer a vontade dEle, não a nossa. Aí fala de empatia, resiliência, o quê? Cadê a fé? Cadê a obediência? Cadê o temor? Que a gente fala com as coisas com as pessoas, a pessoa não acredita. Quando ele faz, fica muitos anos repetindo o erro, repetindo o erro. Quando ele fala, aconteceu aquilo que você falou, né? Aconteceu aquilo que você falou. Uai, por que não obedeceu? A gente tem que ficar bravo para a pessoa obedecer. Não era para ser assim. Deus falou, a gente tem que fazer. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que nós não estamos entendendo. Mesmo que nós não estamos sabendo o resultado. O que Deus fez com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde ninguém te conhece, que eu vou te prosperar. E Abraão era rico, gente. Não é que ele não deixou nada para trás, não. Abraão era filho de rico e aquela riqueza ia ficar tudo para ele. Mas ele não teve medo. Hoje em dia a pessoa tem medo até da sombra. Até a sombra assombra a pessoa, porque não tem coragem de obedecer. Porque a fé lança fora todo medo. E fé é dom de Deus pela obediência. E aí nós ficamos lá no pecado. Nós ficamos lá fazendo uma coisinha aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Às vezes a pessoa olha, não tem nada a ver. Tem sim. Deus quer a nossa obediência nos mínimos detalhes, nos pequenos. Porque nos grandes a gente obedece porque está todo mundo vendo. E a gente precisa arrepender dos pequenos. A gente precisa de perdoar, senão a gente não vai ter o perdão de Deus. A gente precisa de saber que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A gente não está mandando a pessoa sair da nossa casa. A gente está dobrando os joelhos diante de Deus, orando e adorando, e depois levantando e falando, demônio, você vai embora. Da casa, da família, seja de quem for. E toda perturbação para. E aqueles que vão levar coisa ruim não vai na sua casa. Tem muita gente que não vai na sua casa dizendo, fulano não vem que casa mais. Foi Deus que não deixou, gente. Glorifica Ele. Porque foi Ele que não deixou a pessoa voltar. Às vezes fala assim, nossa, fulano era tão meu amigo, agora nem me liga. Deus que não está deixando. Deus que não está deixando. Deus tinha me dado um outro versículo. Mas e não quer que eu fale o que você quisesse. Só que ele falou que para nós deixar a mentira, falar a verdade cada dia mais, né? E se você está com raiva de alguém, perdoa. Porque quando a gente não perdoa, a gente dá lugar ao diabo. E quando a gente não perdoa, a gente dá lugar ao diabo. É simples assim.
As pessoas têm dificuldade de perdoar porque acham que é mais importante que o outro. O outro é mais importante que você, tá? O outro é mais importante. Se você examinar você mesmo e pensar sobre você como pensamento de Deus, você vai mudar e todo mundo vai mudar. Todo mundo vai mudar ao seu redor. Ei, tudo tem o tempo certo e a hora certa, mas eu que preciso mudar. É muito fácil olhar o defeito do outro. Difícil é olhar para dentro de mim, ver os meus defeitos, meus pecados, arrepender e querer ser corrigido por Deus, e corrigido pela palavra, e corrigido por aqueles que Deus levanta para me corrigir. É isso que é difícil para mim. A minha carne grita contra, porque eu sou soberba, eu sei muita coisa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, que eu mando, eu posso, eu faço. Não tem nada disso, gente. É só Deus que pode, é só Deus que manda, é só Deus que faz, é só Ele que pode mudar a sua história. E se você não obedecer, não tem milagre, não tem bênção, não tem prosperidade, não tem amor, não tem bonância, não tem autoridade para mandar o diabo embora em nome de Jesus. Resistir o diabo e fugir de vós. Resistir o diabo é obedecer a Deus, é honrar a Deus, é dar a glória para Deus. Quantas coisas Deus não tem dado à humanidade, nem dado até os crentes, nem os pastores, porque eles não estão querendo dar glória a Deus, não. Posso falar como se eles fossem o único, posso falar como se a palavra fosse dele, posso falar como a visão fosse dele, posso falar como o dinheiro fosse dele, como a casa fosse dele, o caso, a igreja e tudo é dele. Nada é de ninguém. Nós estamos aqui emprestados e tudo que nós temos é emprestado. Ei, quando você confia numa pessoa e obedece, você empresta tudo, não empresta? Mas quando você não confia, você empresta. Quando a pessoa não é uma pessoa de caráter, obediente, você empresta. Deus é a mesma coisa, gente. Deus é a mesma coisa. Lá quando Jesus conta a palavra do talento, Deus deu 5, um, deu 2, o outro deu outro, só um. E aquele que deu ele não enterrou ele. Por isso que tem muita gente que Deus não vai dar porque vai enterrar. Mas começa a liberar a glória para Deus. Começa a confiar em Deus, não no seu serviço. Começa a tirar tempo para Deus e não para o seu patrão. Começa a tirar tempo para Deus. Em vez de você estar assistindo filme de guerra, de luta, de sangue, filme chinês, filme não sei das quantas, desenho não sei das quantas, e vai para a palavra com a sua família para você ver se Deus não te dá. Se Deus não te der, então nós estamos aqui. Eu sou bem clara. Joguinho, papapá, tatatá. Eu escuto o pastor falando. Eu escutei o pastor falando que é 0 joguinho de celular. Eu falei assim, aonde Deus estava nessa hora? Ih, aonde Deus estava nessa hora? Ei, Deus está tão decepcionado com essa geração, estou falando em todo, por causa da distração, porque a palavra de Deus diz vigiai e depois orai, e orai sem cessar. Quem que dá conta de orar jogando futebol, ou assistindo futebol, ou jogando joguinho de celular? Quem dá conta de orar? Ou numa academia? Quem dá conta de orar? Agora você fazendo uma caminhada, você dá conta de orar. Você caminhando, você dá conta de orar. Você caminhando, você dá conta de refletir sobre a palavra. E é isso que Deus quer. E as pessoas levantam conta porque eu tenho que falar aquilo que vocês vão agradar, mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso, não. Porque Ele tirou nós estávamos mortos. Sabe por que nós estávamos mortos? Nós não percebíamos o que estava acontecendo ao nosso redor. Morto percebe? Você pode xingar ele no velório, você pode despertar ele no velório, você pode fazer o que for, ele vai ver? Não. Então quando nós estamos lá no mundo, o povo faz, o capeta faz isso com a gente não vê nada, porque a gente está morto com o pecado. E a gente acha que está de boa. E a gente acha que está de boa. A gente acha que está tudo certo, mas não está. Porque é pela fé, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de Deus. Mas nós temos que pedir. Nós temos que pedir, obedecer e pedir. Deus me dá. Aí a pessoa olha para dentro de mim e fala assim, não tem jeito para mim. Tem sim.
Não há impossível para Deus se você quiser e obedecer. Não há coisa difícil. Se não tivesse coisa difícil para Deus, eu não estava aqui. Se tivesse coisa difícil para Deus, eu não estava aqui não, gente. Eu não estava aqui não, querida. Eu já tinha morrido, eu estava preso, eu tinha qualquer outra coisa, ou eu estava em cima da cama, ou qualquer coisa tipo desse. Eu não estava aqui não. Jesus me pegou na lama, no lixo, e me resgatou, me curou, me libertou, e me colocou um novo cântico na minha boca. Não é que Ele me deu dinheiro não, gente. Deus está me dando condição para as coisas agora, cheio. Ele me deu dinheiro, mas eu gastei tudo. Ele me dava dinheiro, eu jogava tudo fora, naquilo que não prestava. Aí ele me deixava zerada, e depois ele me dava de novo para ver se eu ia para ele. Eu não ia não. Aí quando eu fui para ele, eu fiquei 3 vezes sem nada. Mas eu não larguei Jesus. Ei, depois que Jesus me alcançou, eu fiquei 3 vezes sem nada. Esperando comida dos outros. Esperando cesta baixa chegar na porta, mas eu nunca larguei Jesus. Nunca larguei depois que Ele me alcançou. Porque eu sou grata a Deus que Ele me alcançou. E hoje o povo não tem gratidão a Deus, acha que Deus é obrigado. Aí eu sou crente, Ele tem que me dar, Ele tem que me curar, Ele tem que fazer isso. Não, Ele não tem que fazer nada, Ele já fez, deu Jesus Cristo, para nós ter oportunidade. Aleluia. Ei, quando você precisa falar com uma pessoa e a pessoa é liberada para você conversar, não dá um contentamento? Não dá? Por exemplo, você precisa falar com o juiz. Aí você é liberado para você falar com o juiz. Você fica todo alegre, eita, vou falar com ele. Não é assim? Você está para consultar quando está demorando, ou quando chama você rápido, nossa, já vou conversar com o médico. E por que não faz isso com Jesus que está aqui todo dia? Aleluia. Nos dando e sendo o caminho para nós conversar com Deus, porque foi Ele que abriu o caminho. O véu do santuário rasgou de alto a baixo. E por que você não tem esse entusiasmo? É obedecer, entrar na presença dEle e regozijar. Aleluia. Mas primeiro tem que perdoar. Primeiro tem que liberar perdão. Mas isso é possível a todos que creem. Ei, olha se você não está muito chato aí. Olha você se você não está muito aborrecido, muito degoso. É isso que a palavra de hoje pede. Olha para dentro de você. Se você não está muito degoso, muito mimimi, muito quer para mim, olha aí dentro de você. Se você não está querendo tudo para você e o resto usar nada com ela. E aí, vê se você não está dando muito trabalho aí. É você e Deus, querido. É nós que tem que ir diante de Deus. Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar? Será que eu estou dando trabalho? Glória a Deus. Será que eu estou perdoando? Será que eu sei amar? Me ensina a amar, Senhor. Porque tudo vem de graça e é pela graça. Aleluia. Ei, Deus quer o melhor para nós, gente. E essa palavra é recheada de amor de Deus que está aqui. Porque Ele nos preparou. E Ele nos prepara todo dia para andar com Ele. Ele é o caminho. Deus, aqui falando a palavra, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E nós não temos entusiasmo para chegar perto dele. Ele nos chama de noiva. Aleluia. Ei, Ele é o noivo. Que é trilhão do que eu sei ser a noiva. Aleluia. Ei, Glória a Deus, Jesus. então tem entusiasmo. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Branqueia o seu espírito com a palavra. Lava na água do Espírito. E encontra com o noivo. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. E a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Não há coisas grandiosas demais para Deus. Se subir no céu, está lá. Se descer no abismo, está lá. Se submergir nas águas, está lá. Se entrar no meio da rocha, está lá. Se nós entramos para o quarto, ele está lá. Ele está vendo todo momento. E toda a humanidade tem esquecido disso.
Com as redes sociais, que todo mundo mostra tudo, mostra o quarto, mostra a sala, mostra o banheiro, mostra a cara, mostra a bunda. Tipo isso. Eles não sabem que Deus está vendo. Deus está vendo tudo. 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 Você que não assistiu ainda, assista Caminho da Eternidade. Você que já assistiu, assista de novo. Caminho da Eternidade. Porque é para lá que nós estamos aqui por causa disso. Quem está aqui que não quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem não quer? Aí todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir para o céu tem que obedecer. O caminho da eternidade é Jesus Cristo. E o céu é o nosso lugar. Examine você mesmo. E melhore. Melhore. Eu da semana passada para cá, eu venho dando uma mergulhada nos rios do Espírito. Eu viajei muito, eu andei muito. Eu escutei esses últimos dias, escutei muitas histórias. Eu fui da festa ao velório no mesmo dia. Eu fui do velório para a festa, aliás. Fui no velório e fui na festa. No velório de manhã e fui na festa de noite. Fui em várias cidades, vários jeitos de viver. E eu entrei para dentro de mim mesmo. Para saber que tudo é permissão de Deus. E se nós morrer hoje, para onde nós vamos? Todo dia você tem que pensar nisso. Se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Estava falando ontem que eu entrei no supermercado, a Ana Cristina está aqui, e ela sabe que eu falei com ela também. Nós entramos no supermercado e eu precisava comprar uma cesta básica para doar. Lá só tinha uma cesta básica pronta. E era a cesta básica A. Não tinha cesta básica B. Porque às vezes eu compro a B porque eu dou para mais pessoas. Mas lá só tinha uma A. Então, se Deus mandou comprar. E eu falei com a Aninha, eu vou comprar essa cesta A. Mas eu falei com ela, a gente é tão ruim, que a gente questiona. Julgando os outros não ser merecedor da cesta A. E de ontem para cá, gente, eu fui toda quebrada com essa palavra que Deus falou dentro do supermercado. Ana Cristina está ali, que eu falei com ela na hora. E a pessoa acha que é bonzinho, e a pessoa acha que pode julgar os outros, e a pessoa acha que já está perto do céu. Olha a sutileza que as nosso coração ruim passa. Mas fulano faz isso e fulano faz isso, nós não tem nada com isso. A minha obrigação é ensinar, corrigir, exortar. Mas julgar não. Julgar não. Nós somos salvos pela graça. Nós fomos criados em Jesus Cristo para a boa obra. Não é para desobedecer, é para obedecer. Desobediente nós já era antes de Jesus nos alcançar. Por isso, a partir de hoje, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Por isso te escolheu para estar aqui, escolheu cada um que vai ouvir essa pregação através das redes sociais. Deus escolheu você para que você possa entrar para dentro de você mesmo e pensar como Deus pensa. Se você fosse Deus sobre a sua vida hoje, o que você ia pensar de você? Do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus interesses, do seu sonho, dos seus projetos, do seu fracasso, do seu julgamento, das suas absolvições. Você ia te absolver ou ia te condenar? Porque isso, em 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, até a salvação. Para a pessoa ficar liberto, ele precisa examinar ele mesmo. Porque aquilo que você não crê que Deus vai te libertar, vai te curar,
Aquilo que você não crê que Deus vai te dar, aquilo que você não crê que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer. Porque depende de você, que te deu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Amém? Aleluia. Eu escolho perdoar. Glória a Deus. Eu escolho melhorar cada dia, porque eu preciso ir morar no céu. Aleluia. Eu é que preciso de Deus. Então essa pergunta eu deixo para vocês. Se vocês fossem Deus hoje, vocês condenariam ou vocês absolveriam vocês? Sem hipocrisia, só você e Deus. Amém? Só você vai saber. Ore e examine você mesmo. Se você morresse hoje, para onde você iria? Porque hoje não prega isso mais. Porque é difícil para você, mas mais difícil é para mim de pregar isso. Em rede, ao vivo. Mas examine você. Como diz a Bíblia, examine-se o homem a si mesmo. E seja juiz de você, não dos outros. Porque você pode julgar você mesmo. Se eu julgar a mim mesmo, eu não preciso ser julgado, diz a palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar nessa noite. Soberano Deus, nessa noite o Senhor nos escolheu para estar aqui. Por isso toca no coração de cada um com teu Espírito Santo, dando força para liberar perdão, sabendo que todo mundo é importante e que o Senhor nos ama igualmente, e nós não temos que julgar, porque é o direito que o Senhor nos deu a noiva, e nós queremos ser a noiva do Cordeiro. Que o Cordeiro venha nos buscar. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, mas nos prepara primeiro, nos dê direção, nos dê capacidade, força para liberar perdão e ser perdoado, para que a tua glória invada o nosso coração, nossa mente, até transbordar, para que outro seja alcançado no teu poder. Pai, nessa noite eu coloco a vida de cada um e agradeço ao Senhor por ter nos escolhido para estar aqui nessa noite, para nos resgatar, para uma renovação da nossa alma, do nosso espírito, para um reestruturamento, para que nós possamos perseverar, mesmo no dia mau, sabemos ser grato ao Senhor e vencer pela fé. Acrescenta fé ao nosso coração, não pelas provações, mas sim pelo amor que o Senhor tem por nós e misericórdia. Porque pelas provações, Pai, nós somos fracos e não podemos vencer, mas o Senhor, na sua fortaleza, pode nos alcançar e acrescentar fé para nós voltar e vencer. Resistir do diabo e todas as suas obras, não conformar com o mundo e vencer tudo pela fé, sem medo de errar, porque estaremos guiados pelo Espírito Santo no caminho que é Jesus Cristo, recebendo as promessas do nosso Pai, para que tudo se alinhe no céu para a tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Bendito seja o Senhor, que o Senhor alcance os corações e as mentes e liberta pelo Santo Espírito. Alcance cada um que vai ouvir essa mensagem, seja em aonde estiver, seja alcançado pelo poder do Senhor. Com gratidão e amor eu te louvo e te agradeço nessa noite, porque eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor que faz tudo, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de cada um que o Senhor escolheu aqui nessa noite. Graça te damos pelo teu infinito amor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja reunida em todas as áreas, com toda sorte de bens celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo. Leve ele para casa. Examine você mesmo e tenha o entusiasmo de entrar na presença de Deus para falar com Ele, para Ele te dar aquilo que você precisa, o remédio que você precisa, a cura que você precisa, o alento que você precisa, o dinheiro que você precisa, aquilo que você tem necessidade hoje, seja alcançado em espírito, e a salvação do Senhor, e a cura da alma e do espírito, e a paz interior, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus!